Amados irmãos e irmãs, vamos ao capítulo 24 do Evangelho São Lucas. Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 24, versículos 13 ao de número 35. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém.
Meus amados irmãos, podeis sentar. O caminho de Santiago de Compostela tem sido uma rota desde os dias medievais para peregrinos católicos que resolvem percorrer mais de 800 quilômetros a pé, numa busca pelo sentido da vida, numa busca pelo próprio eu, num desapego às coisas materiais desta vida, numa busca de um viver simples. Nessa peregrinação que esses homens levam mais de 40 dias para completá-la, eles estão buscando o que eles não têm. Eles estão buscando o sentido espiritual para as suas vidas. Nós estamos diante, irmãos, de uma caminhada de fé, mas de uma fé que declina, de um par de discípulos que estão perdendo o que tinham, estão perdendo a fé, estão perdendo a esperança, estão perdendo o sentido da vida. Diz-nos o texto que eles saem de Jerusalém, dando as costas a uma utopia espiritual que eles imaginaram, e estão voltando para a velha vida, para os seus lares, para retomarem a velha existência. É nesta caminhada, irmãos, de volta para casa, de volta para o passado, que o Senhor Jesus Cristo misteriosamente se faz presente, se torna companheiro desta dupla e estabelece um diálogo restaurador com eles e pergunta-lhes: sobre o que vocês estão conversando? O que Jesus está aqui, irmãos, é provocando uma revelação de seus corações. Deus, através de Jesus Cristo, está socorrendo esses dois homens que estão desalentados, decepcionados, confusos, entristecidos com tudo o que aconteceu em Jerusalém. E agora Jesus, gloriosamente ressuscitado, coloca os seus pés nessa estrada poeirenta e vai em socorro desses dois homens em desespero de fé. Sobre o que vocês estão conversando? Meus amados irmãos, o tom da conversa é deprimente. O tom da conversa é decepcionante. Eles dizem: nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel, mas já é o terceiro dia e ele não reapareceu. Está tudo acabado. Talvez você já passou por essa experiência na sua vida. Você também está num caminho para Emaús, o caminho da tristeza, das esperanças decepcionantes, onde você sonhou com coisas que imaginou que iriam acontecer e não aconteceram, e agora você está abatido, em dúvida, triste, está até revoltado, porque investiu tanto da sua vida naquilo e nada aconteceu. Tudo foi por água abaixo. E você está entabulando uma conversa ou consigo mesmo num solilóquio desesperador, ou com algum outro companheiro de viagem, e está num rosário de queixas,
num rosário de decepções. E aí é quando o Jesus ressuscitado surge, e ele surge para mudar as nossas conversas, ele surge para mudar os nossos diálogos, ele surge para mudar a nossa fala, dizendo-nos sobre o que você está conversando. Nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel, mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. Meus amados irmãos, o nosso problema é um problema de fé. Nós estamos imaginando a nossa redenção para o que nós pensamos que é o mais importante para a nossa vida. Esses homens imaginaram uma redenção nacional, uma redenção política. Esses homens imaginaram um Messias, à semelhança de Davi, que restauraria os dias gloriosos do reinado davídico. Esses homens imaginaram uma redenção segundo as suas imaginações e foram decepcionados, porque Jesus é o Redentor que Ele é. Ele não é o Redentor dos nossos desejos. Ele não veio para nos redimir dos problemas desta vida, como muitos querem reduzir Jesus. Ele não veio para redimir-nos de circunstâncias adversas, como muitos desejam Jesus. Ele não veio nem nos redimir das consequências do pecado, para que nós continuemos com os nossos pecados apegados a Ele. Não, Ele veio nos redimir do pecado. Ele veio nos redimir da morte espiritual. Ele veio redimir as nossas almas. E esta correção Jesus fará na conversa desses seus discípulos decepcionados. Meus irmãos, Jesus é o Redentor dos nossos pecados e da nossa morte. Ele não veio nos redimir dos poderes deste mundo. Ele não veio nos redimir politicamente. Ele veio nos redimir espiritualmente. Ele veio perdoar os nossos pecados. Ele veio nos salvar. Ele veio nos livrar da morte espiritual. E era esta incompreensão, era esta falsa concepção de redenção e do Redentor, essa falsa concepção do Messias, esse Messias imaginário que estava na cabeça desses dois discípulos, que morreu com a morte de Jesus e que dava conteúdo ao seu diálogo, dava conteúdo à sua conversa, uma conversa deprimente, de perda de fé, de perda de esperança, uma conversa muito depressiva. Nós esperávamos que fosse Ele quem haveria de redimir Israel, mas já é esse o terceiro dia e nada aconteceu. Ouvindo isto, Jesus disse: basta, basta, porque vocês estão se comportando como nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O Messias prometido por Deus no Velho Testamento, do Gênesis ao Apocalipse, era o Messias sofredor, o Messias que seria humilhado publicamente, o Messias que seria crucificado publicamente, o Messias que experimentaria a morte, mas depois do terceiro dia ressuscitaria glorioso, mostrando que para Deus o Messias sofreria antes de experimentar a glória.
E era esta incompreensão por parte desses discípulos, essa leitura defeituosa, capenga dos textos do Velho Testamento, que os levou a esta conversa deprimente, essa conversa negativa, esta conversa de morte da fé, morte da esperança, morte da alegria, morte do sonho. E começando por Moisés, ele discorreu por todos os profetas, expunha-lhes o que seu a respeito constava em todas as Escrituras. O Cristo ressuscitado não apenas muda o conteúdo das nossas conversas, mas o Cristo ressuscitado, ele muda o nosso estudo bíblico. Ele muda a nossa aproximação das Escrituras. Ele muda a nossa leitura e a nossa interpretação das profecias e das promessas. O Cristo ressuscitado abre a palavra de Deus e se torna professor das nossas vidas, dando-nos o estudo bíblico mais maravilhoso que a igreja já recebeu. 2 horas de interpretação e de aplicação do Velho Testamento, a palavra de Deus encarnada, explicando a palavra de Deus escrita. Jesus sendo o mestre bíblico daqueles homens perdidos em seus próprios pensamentos, em seus próprios desejos, em suas próprias imaginações. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Meus amados irmãos, a Bíblia é o livro de Jesus, é o livro sobre Jesus, é o livro que nos conduz a Jesus. A Bíblia é o caminho de Deus para chegarmos até Jesus Cristo. A Bíblia é o mapa de Deus que nos conduz a Jesus Cristo, desde o Gênesis até Malaquias. Todas as promessas, todas as profecias, todas as cenas bíblicas apontam para Jesus Cristo. E foi esta compreensão que Jesus estava dando a esses 2 homens, uma visão cristocêntrica das Escrituras, uma visão onde Jesus é o grande personagem, é a grande mensagem, é o grande tema do Velho Testamento. Você talvez esteja lendo de uma maneira muito falha as Escrituras. Por isso que você está sem fé. Talvez você esteja interpretando de uma maneira muito falha as Escrituras. Por isso que você está sem fé. É esta a denúncia que Jesus faz sobre esses homens. Vocês estão cegos e tardios em crer, porque vocês estão lendo as Escrituras e procurando achar nas Escrituras o que vocês querem, e não o que Deus está revelando. Vocês estão interpretando as Escrituras à luz dos seus desejos, e não estão aceitando a mensagem das Escrituras. E é esta correção que o Cristo ressuscitado faz nas nossas vidas. Ele nos corrige na nossa aproximação das Escrituras, na nossa leitura das Escrituras, na nossa interpretação das Escrituras, na nossa aplicação das Escrituras. E começando por Moisés, ele discorreu por todos os profetas, expondo-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Jesus certa vez disse aos judeus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim
para terdes vida. Meus amados irmãos, se nos falta fé, é porque nos falta Bíblia. Se nos falta esperança, é porque nos falta Bíblia. Se nos falta alegria, é porque nos falta Bíblia. Se nos falta Jesus, é porque nos falta Bíblia. A Bíblia é Jesus em todas as suas páginas, em toda a sua mensagem. A Bíblia nos conduz tão somente para o Senhor Jesus Cristo. Quando se aproximaram da aldeia de Emaús, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Meus amados irmãos, só tem um coração aquecido espiritualmente, só tem olhos espirituais abertos aqueles que tiveram um encontro com o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, o Cristo das Escrituras, o Cristo que abre, através do Espírito Santo, as páginas das Escrituras e expõe a verdade sobre ele, se revela para nós. E é quando o nosso coração se aquece espiritualmente. E aí é quando somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E aí é quando experimentamos a alegria de descobrirmos que Jesus ressuscitou, está vivo, está conosco, está ao nosso lado. Esta é a experiência de todos aqueles que tiveram um encontro salvador com Cristo ressuscitado. O coração arde, os olhos se abrem e nós descobrimos Jesus ressuscitado. Descobrimos o Salvador, o Redentor das nossas vidas. E a alegria nos domina de tal forma que nos levantamos e voltamos para Jerusalém, onde eles acharam reunidos 12, os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus amados irmãos, a fé na ressurreição, ela não foi imediata. Todos os discípulos tiveram dificuldades de crer na ressurreição. Eles acreditaram nas histórias sobre a ressurreição, mas não na ressurreição de Jesus Cristo. Só a presença e a palavra de Jesus desperta em nossos corações a fé na ressurreição. Para esses homens foi uma presença física, uma exposição pessoal. Para nós é uma presença espiritual, é um abrir dos olhos espirituais para que sejamos convencidos de que o Messias morreu e ressuscitou para a nossa redenção. E quando o evangelho do arrependimento e da fé é pregado no poder do Espírito Santo, quando Jesus é anunciado como aquele que sofreu, morreu e ressuscitou para a nossa redenção, então surge em nossos corações a fé na ressurreição, a fé no Cristo ressurreto. Mas se a ressurreição de Cristo
muda o nosso diálogo uns com os outros, se a ressurreição de Cristo traz uma nova maneira de estudarmos a palavra de Deus, a ressurreição de Cristo renova o nosso testemunho. Olhem o versículo 36. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbado? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tende alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença dele. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus amados irmãos, quem se encontra com o Cristo ressuscitado não consegue conter a alegria. O testemunho é fácil. Por isso que o Cristo ressuscitado mudou o testemunho desses homens. Eles agora têm o que contar. A cruz, que parecia ser a última palavra deste mundo sobre a vida de Jesus Cristo, se tornou um símbolo da vitória, um símbolo da redenção, um símbolo da salvação. Jesus reescreve um sentido para a cruz. Antes Roma dizia: se você me ameaçar, eu irei contra você ferozmente e o crucificarei. Mas o Evangelho nos diz que a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque o crucificado ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e se apresentando a cada um de nós nos seus caminhos desta vida. Cada um de nós está no seu caminho de Emaús, com as suas dúvidas, suas perplexidades, suas questões sobre a vida, suas incompreensões sobre a vida. Mas Jesus se apresenta como o Cristo vivo, dialoga conosco, corrige-nos as distorções da nossa compreensão sobre Ele, se revela poderosamente aos nossos corações, nos ensina a ler e a interpretar as Escrituras e nos dá um testemunho vivo e vibrante da sua pessoa, da sua vitória, da sua redenção. Doravante, somos testemunhas da ressurreição, testemunhas do Cristo vitorioso, do Cristo que nos redimiu do pecado e da morte. Estamos assaltados por uma nova compreensão de Cristo. Os nossos olhos se abriram, os nossos corações estão aquecidos. A nossa vida é uma chama viva que testemunha Jesus Cristo neste mundo. Meus amados irmãos,
A ressurreição é o fato maior da história deste mundo. É o fato maior da história das nossas vidas. Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. Cristo é o companheiro das nossas jornadas. Ele nunca nos deixa só. Ele está sempre presente. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele nos promete: ali eu estarei. Você tem esta fé? A fé no Cristo ressuscitado? Você tem a fé que nasceu da presença espiritual de Cristo em seu coração, da palavra de Cristo em seu coração? Você é um bem-aventurado que crê, embora não viu, mas que pelos olhos da fé, abertos pela palavra de Deus, você compreendeu a redenção de Jesus Cristo. Ele morreu pelos seus pecados. Ele redimiu você dos seus pecados. Ele comprou você para Deus. Você é dele. Ele habita no seu coração. Você agora está dominado por uma nova fé, por uma nova esperança, por uma nova alegria, por um novo testemunho. Somos, portanto, o povo da paixão, o povo da ressurreição. E aleluia é a nossa canção. Amém.